23H1 e a nossa pré-aula hoje é sobre economia colonial. O que é que a gente chama de economia colonial? Foi o desenvolvimento de uma série de atividades econômicas pelos portugueses aqui no Brasil, antes do nosso país ser uma nação independente em relação a Portugal. Quando os europeus saíram para navegar, eles estavam tentando retirar o continente daquela crise do feudalismo, né, que abatia os vários países. Portugal foi pioneiro na expansão marítima e um grande incentivador para as navegações portuguesas era o interesse de Portugal em ter acesso às chamadas especiarias orientais. A gente se refere às especiarias como sendo aquele conjunto de condimentos que são os temperos que a gente pode dizer assim hoje que nós usamos na culinária. E a gente sabe que o Oriente, o Extremo Oriente, era a grande fonte dessas especiarias. E quem exercia um certo controle do comércio desses produtos no mar Mediterrâneo eram burgueses, grandes comerciantes de cidades como Gênova, Veneza. Então, aqueles comerciantes daquelas cidades e outras mais cidades italianas monopolizavam o comércio. E Portugal sabia do lucro que aqueles comerciantes auferiam ali no Mediterrâneo. Esses tais burgueses comerciantes saíam em seus navios, né, da Península Itálica, iam até a Turquia, que até 1453 foi a sede do Império Bizantino. Ali na Turquia, ou na época do Império Bizantino, vários comerciantes já tinham buscado especiarias no extremo asiático, como no Japão, na China, na Índia. Aquelas especiarias elas foram levadas até a região da atual Turquia e esses produtos chegavam ali caríssimos. Os italianos compravam essas especiarias, tá, e revendiam no contexto europeu. E as pessoas que tinham bastante dinheiro faziam questão de ter acesso àquelas especiarias que eram utilizadas na culinária, melhorando consideravelmente o sabor da alimentação, das refeições. Então os portugueses, por não terem muito espaço para participar desse comércio no Mediterrâneo, por conta da concorrência dos genoveses, dos venezianos, eles optaram pela busca de um novo caminho marítimo que pudesse levar até a fonte das especiarias. Daí os portugueses terem feito as navegações marítimas contornando o continente africano, né, que é o que a gente chama de périplo africano. E nessas idas e vindas, os portugueses conheceram também uma ilha, né, que eles chamaram de Ilha de Veracruz, que depois perceberam que não se tratava de uma ilha, e aí mudaram o nome da terra para Ilha, tá? Aliás, era Ilha de Veracruz, mudaram para Terra de Santa Cruz. E depois, essa terra passou a ser chamada de Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, oficialmente a gente diz que foi em 1500, né? Mas é claro que antes de 1500, pessoas do continente europeu já tinham passado por aqui, mas tudo bem. Quando os portugueses chegaram aqui, eles ansiavam encontrar nas nossas terras uma grande quantidade de minérios preciosos, mas não acharam no primeiro momento. E aí deram preferência às especiarias do Oriente, que eram altamente lucrativas. Então, de 1500 a 1530, não houve uma atividade portuguesa muito intensa aqui no Brasil. Mas a partir de 1530, quando Portugal começa a sofrer concorrência de outras nações disputando o comércio de especiarias no Oriente, então Portugal se vê na necessidade de fazer do Brasil sua fonte de riqueza. Então os portugueses tiveram que se contentar com a ideia de que aqui aparentemente não havia abundância de minérios preciosos, só que havia sim, mas os portugueses só vieram a descobrir isso cerca de 2 séculos depois de terem chegado aqui. Então, no século XVIII é que os portugueses encontraram as grandes jazidas de minérios preciosos em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Então, a partir de 1530, eles optaram, né,
na verdade, não foi tanto uma opção, foi uma necessidade. Eles tiveram de vir para cá e fazer o Brasil dar lucro. Aí foi quando eles introduziram aqui a cana-de-açúcar. Mas vale dizer que de 1500 a 1530, uma atividade econômica que foi bastante desenvolvida aqui foi o extrativismo da madeira do pau-brasil. Os portugueses, eles extraíam uma tinta da cor de brasa no interior da árvore do pau-brasil, daí o nome da madeira, né? Madeira de pau-brasil, ou seja, pau da cor de brasa. O que é de brasa? Brasil, tá? Mas a gente sabe que o extrativismo da árvore foi uma atividade predatória, os caras cortavam as árvores, não havia reflorestamento, né? não havia essa mentalidade naquela época, e uma vez que a árvore fosse cortada, não teria mais árvore depois para ser explorada. Então, foi uma atividade predatória. Mas a partir de 1530, os portugueses, necessitando promover a colonização aqui e gerar um tipo de riqueza, então eles trouxeram a cana-de-açúcar para cá. Então ela começou a ser plantada, né, ali em São Vicente, onde hoje é São Paulo. Depois ela foi se expandindo pelo nosso litoral. E quando aquela cultura encontrou o solo de Massapê no Nordeste e condições de clima bastante favoráveis, então a cana-de-açúcar foi disseminada aqui no Nordeste e ela encontrou condições muito propícias para o seu desenvolvimento. Então o Nordeste foi o grande foco econômico nesse momento inicial da colonização do Brasil. Vale lembrar que os portugueses não tinham tantos recursos naquele momento para investir nessa atividade altamente onerosa, então eles buscaram sócios e encontraram empresários holandeses dispostos a fazerem isso, a entrar nessa sociedade. Então, Portugal se encarregava de promover a produção do açúcar aqui no Nordeste, os holandeses entravam principalmente com o refino do açúcar, que é o clareamento, o embranquecimento do produto, e com a distribuição, ou seja, com o comércio, com toda a logística de distribuição do produto no mercado europeu. E é claro que os holandeses faturavam bastante se ocupando dessa etapa da manufatura do açúcar. E num determinado momento, quando os holandeses se viram ameaçados com a União Ibérica, porque de 1580 a 1640, os espanhóis invadiram e dominaram Portugal, e pela rivalidade que havia entre a Espanha e a Holanda, os espanhóis não quiseram deixar que os holandeses continuassem oferindo lucros como sócios dos portugueses na produção de açúcar no Nordeste. Então, os espanhóis disseram que os holandeses tinham que sair do negócio, e os holandeses, que ganhavam muito dinheiro com a atividade açucareira, não querendo sair do negócio, resolveram tomar o Nordeste para eles. E aí houve uma tentativa holandesa de dominar a Bahia em 1624. Foi uma tentativa infrutífera, durou apenas até 1625, mas 5 anos depois de terem saído da Bahia, os holandeses vieram para Pernambuco, em 1630, dominaram essa terra, depois estenderam o domínio para quase toda a região que hoje a gente chama de Nordeste, e eles dominaram desde Sergipe até o Maranhão, né? Então, esse território fez parte do que a gente chama de Brasil holandês, de 1630 a 1624. Aliás, 1630 a 1654. Então, foram 24 anos de domínio holandês sobre uma parte considerável do Nordeste brasileiro. Vale lembrar que a atividade açucareira é uma atividade muito onerosa, porque você necessita de muita mão de obra para produzir em larga escala. Então, os portugueses optaram pelo trabalho escravo, tanto do índio quanto do negro africano. Não havia mão de obra suficiente em Portugal, né, e disposição dessa mão de obra para vir para cá. Então, os portugueses intensificaram o tráfico, o comércio de seres humanos, tá bem? E a gente sabe que essa economia açucareira gerou
uma sociedade aqui no Brasil que a gente chama de patriarcal, em que o senhor de engenho era o homem todo-poderoso, o poder dele não ficava restrito apenas à sua propriedade, que era o engenho, mas pelo poderio econômico dele, ele conseguia estender a sua influência sobre a cidade, né, sobre as autoridades locais. E naquela sociedade patriarcal, o homem, o senhor de engenho, era a autoridade máxima sobre sua esposa, sobre seus filhos e, como eu falei, também sobre várias autoridades na cidade, tá bom? Os holandeses ficaram aqui durante 24 anos e somente quando eles foram expulsos, em 1654, é que eles levaram todo o conhecimento técnico que eles tinham da produção de açúcar para a América Central, para as Antilhas, começaram a produzir o açúcar por lá. O açúcar deles era de excelente qualidade e pela maior proximidade da América Central em relação à Europa do que a América do Sul, onde o Brasil está situado. Os holandeses levaram vantagem no comércio do açúcar. Houve bastante concorrência com o açúcar que era produzido aqui no Brasil, né? A produção foi reassumida totalmente pelos portugueses, e aí começou a haver essa acirrada concorrência e a economia açucareira do Brasil começou a ser desbancada pela produção açucareira holandesa lá na América Central, tá bom? Isso não quer dizer que a produção de açúcar do Brasil acabou, a prova disso é que até hoje o Brasil produz açúcar. Agora, claro que a produção não era mais como havia sido durante aquele momento bastante próspero da atividade açucareira, né, que foi o período de domínio holandês sobre parte do Nordeste brasileiro, tá bom? Então, quando, em meados do século XVII, começou a haver a decadência da economia açucareira, o Brasil amargou quase meio século de crise, até que no início do século XVIII, os minérios preciosos, descobertos em larga escala, na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, essa atividade econômica mineradora passou a ocupar o vácuo, digamos assim, de certa forma, deixado pela decadência da atividade açucareira no nosso país. Tá? Vale lembrar que tanto no caso do açúcar quanto no caso do ouro e das pedras preciosas, havia um forte controle da metrópole de Portugal sobre essas atividades econômicas aqui. Então, a vigilância, a fiscalização, a cobrança de impostos por parte do governo português sobre os colonos era uma cobrança feita de forma brutal. O controle era um controle realmente muito intenso. Tá? Vale lembrar que no caso da atividade mineradora, o mais importante imposto cobrado pela metrópole era o famoso quinto, né? Que corresponde à quinta parte de tudo que o indivíduo achasse de ouro. Né? Então, a quinta parte de 100% corresponde a 20%. Então, se você achasse ouro, pedras preciosas, você tinha que entregar para o governo português 20% de tudo que você havia encontrado. Tá? E é claro que havia muito contrabando, havia muita sonegação de impostos, porque a população, as pessoas que lidavam com aquela atividade, não concordavam com a extorsão por parte do governo português através desses impostos altos, abusivos, e uma forma que o governo português encontrou para controlar ou tentar controlar o contrabando foi arrochar, digamos assim, apertar cada vez mais a cobrança, até que o governo português chegou a criar a chamada derrama. O governo português estabeleceu um valor fixo de minérios preciosos que a população de Minas Gerais tinha que entregar anualmente ao governo português, e quando aquela quantidade pré-estabelecida não era atingida, os soldados portugueses eram autorizados a executar a chamada derrama, onde eles invadiam com requintes de violência as casas dos moradores lá de Minas Gerais e vasculhavam tudo lá dentro para encontrar minérios preciosos que, porventura, pudessem ter sido escondidos pelos exploradores dos minérios,
E aí eles iriam recolher numa quantidade que correspondesse àquela quantidade pré-estabelecida pelo governo português, né, que eram 100 arrobas, que dá 1.500 quilos de ouro. Então, quando essa quantidade não era atingida, o governo português processava a derrama. E vale lembrar que essa insatisfação dos mineradores com relação a essa cobrança abusiva, extorsiva de impostos, foi um dos combustíveis para que em 1789 acontecesse em Minas Gerais a chamada Inconfidência Mineira, que foi aquele movimento de revolta, né, da população contra justamente esse arroxo metropolitano, justamente contra esse abuso, né, por parte do governo português na cobrança de impostos e no trato, de modo geral, com a população lá de Minas Gerais. Vale lembrar que a exploração mineral no Brasil teve seu auge de 1700 até 1760 aproximadamente. Tá? O trabalho escravo foi utilizado tanto na atividade açucareira quanto na atividade mineradora. Há, de modo geral, na cabeça de algumas pessoas, a ideia de que a escravidão foi mais branda na economia aurífera do que na economia açucareira. Isso não corresponde ao fato real. Ser escravo em qualquer situação não é uma coisa boa, e o escravo era maltratado tanto numa situação quanto na outra. Mas vale lembrar que a economia e a sociedade no açúcar, né, na cultura da cana-de-açúcar, foi mais rural, tá? Ao passo que a economia mineradora gerou um certo atrativo e pessoas iam morar e desenvolver atividades comerciais e atividades liberais próximas às minas. Então, naturalmente, começou a haver uma urbanização, né, em função das minas. As pessoas iam para ali para atender a necessidade dos indivíduos que se dedicavam basicamente a encontrar minérios preciosos. Tá? Então, enquanto na economia açucareira a sociedade era rural, na economia mineradora a sociedade foi mais urbana, tá bom? E na sociedade mineradora a gente teve um grande desenvolvimento artístico, cultural, em função do atrativo e em função da grande possibilidade, né, de riqueza que havia na economia mineradora, tá bom? Vale lembrar que essa época da mineração é a época do arcadismo aqui no Brasil, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, então foram nomes que se destacaram bastante nesse contexto aí cultural da economia mineradora, ok? Outra atividade que a gente também tem que levar em consideração no período colonial foi a exploração das chamadas drogas do sertão. Tá? Essas drogas do sertão, na verdade, eram produtos extraídos na própria floresta amazônica. Tá? Eu comecei a minha fala hoje lembrando para vocês da expansão marítima e do desejo que os europeus, e no caso em particular, o interesse que os portugueses tinham em ter acesso às especiarias orientais. E aqui no Brasil, eles vieram também atrás de possíveis especiarias que eles pudessem encontrar. Então havia aqui uma certa possibilidade de alternativa às especiarias orientais que os portugueses haviam perdido o controle, né, de suas atividades comerciais durante um determinado período. E aqui no Brasil, na densa floresta que os portugueses encontraram, eles foram atrás de possíveis especiarias, encontraram cacau, encontraram canela, encontraram gengibre, encontraram guaraná. E as drogas do sertão, elas forneceram uma certa possibilidade de aquisição de lucro, né, por parte dos portugueses. Então, como os índios que moravam no meio da mata tinham um grande conhecimento sobre frutos, sementes, raízes comestíveis, né, plantas medicinais, os europeus, os portugueses em particular, se utilizaram
desse conhecimento indígena e também fizeram a exploração desses produtos comercialmente. Tá? Os padres jesuítas que desenvolviam aquelas missões ou reduções, que eram aqueles locais para a catequese dos índios, se aproveitaram do conhecimento que os índios tinham da mata para fazer a exploração dessas drogas do sertão. Então, é uma atividade econômica que deve também ser levada em consideração durante o período colonial. Tá? A pecuária também. A pecuária não chegou a possibilitar os lucros extraordinários que a cana-de-açúcar e que o ouro possibilitaram. No primeiro momento, a pecuária ela é desenvolvida como uma atividade subsidiária à cana-de-açúcar, porque havia necessidade de animal para transporte da cana, havia necessidade de animal para transporte de produtos lá na região mineradora. Então, a pecuária ela foi importantíssima, né, como atividade econômica e de suporte às outras atividades, como a açucareira e a mineradora. Vale lembrar uma situação importante que é a seguinte: o gado ele era criado no litoral, né, na região da Zona da Mata, onde a cana-de-açúcar tinha o seu plantio em expansão. E acontece que, como é uma atividade monocultora, a cana-de-açúcar precisava de terras, né, e cada vez mais de terras para se expandir. E como havia criadores de gados ali no meio do caminho, então a criação de gado, de certa forma, atrapalhava a expansão do cultivo de cana. E também, como o gado precisava, ele era criado solto, ele precisava de pasto, tá? Então isso impossibilitava que houvesse a expansão da cultura da cana. Então, muitos plantadores de cana, muitos senhores de engenho começaram a fazer pressão sobre o governo português para que o governo português proibisse a criação de gado no litoral. Isso foi feito no começo do século XVIII. E uma consequência importantíssima disso é que, sendo proibida a criação de gado no litoral, o gado começou a ser levado para o interior. Ele começou a ser criado de forma extensiva e é natural que o gado vá andando atrás de alimento. E aí começou a haver, por parte do gado, um incentivo à interiorização do Brasil. Então, o gado ajudou o Brasil a crescer para dentro. Então, foi uma atividade bastante importante nesse sentido. Tá? E ela deu suporte não só à cana-de-açúcar, mas também à economia mineradora. Né? O gado ele era não somente fonte de proteína, fonte de alimentação, mas ele era também usado para o transporte. Então, é uma atividade econômica que deve ser levada também em consideração nesse período colonial. Tá bom? E além disso, vale lembrar outras atividades, como o cultivo da mandioca, a produção de algodão, tá? Que a gente pode chamar a produção de tabaco, tá? Para alimentar o hábito de fumar. Então, essas outras atividades, elas são consideradas atividades acessórias ou atividades subsidiárias, que foram aquelas atividades econômicas que deram suporte a estas outras grandes atividades. Tá bom? Cuidado com a questão que fala de café, porque o café ele entrou no Brasil em 1727, mas ele se destaca aí como uma grande atividade econômica do Brasil imperial. Então, não é uma atividade que a gente caracteriza como sendo do período colonial. E também a extração do látex, da borracha, que tem o seu boom, a sua grande explosão, ali na transição do século XIX para o século XX, principalmente ali no contexto da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Então, quando a gente fala de período pré-colonial, a gente cita o pau-brasil. E quando a gente cita as principais atividades do período colonial, com certeza a gente vai falar de cana-de-açúcar, da exploração das drogas do sertão e da pecuária. E outras atividades subsidiárias, né? Como eu já falei para vocês, a exploração de algodão, a exploração de tabaco, tá? E a produção de mandioca, né? Como fonte de alimentação. Ok? Então vamos discutir aqui essas 5 questões dessa nossa pré-aula. E a primeira diz assim, ó. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo claro
a exploração econômica do nosso território e de seu povo. Constituíam a economia colonial do Brasil. Cana-de-açúcar, sim. Algodão, sim. Como eu acabei de falar, café, não. Pau-brasil, sim. Cana-de-açúcar, sim, na letra B. Café, não. C, café, não. Borracha, não. Cana-de-açúcar, sim. D, pau-brasil, sim. Cana-de-açúcar, sim. Mineração, sim. Letra D, né? Letra E, pau-brasil, sim. Cana-de-açúcar, sim. Tecidos industrializados, período colonial, não. Ok? Segunda questão, do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias hereditárias, implantado em 1534, não alcançou os resultados esperados, mas naquele universo de 15 capitanias hereditárias implantadas aqui, todos vocês estão cansados de saber que apenas duas prosperaram. Quais foram elas? Pernambuco, São Vicente, letra E, é a resposta correta da questão, tá bom? Essa questão de Enem tem dois textos e a proposta é que a gente descubra aí qual é a ideia que está sendo exposta nos dois textos, tá bom? O primeiro diz assim: e pôs em outra coisa nesta parte que não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que derem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, nos acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Então esse texto está dizendo que o Brasil foi colonizado dentro de uma visão cristã, católica, tá? E o texto chama a atenção que as pessoas que vêm para cá estão muito mais preocupadas com a atividade econômica, extrativista de exploração do pau-brasil, do que com as coisas da própria fé. Então está mostrando que havia um interesse ferrenho dos colonizadores em se apropriarem das riquezas daqui. Tanto é que eles estavam muito mais preocupados com o lucro sobre o pau-brasil do que com as próprias questões da fé. Texto 2. E deste modo, se amam os povoadores, os quais, por mais arraigados que da terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer, como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então, esses dois textos estão denunciando, né, a ganância dos colonizadores que só pensavam em exaurir essa terra, que é o Brasil, de suas riquezas. Tá? Então, as críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa estavam relacionadas a quê? Eles estavam criticando a utilização do trabalho escravo, não, a implantação de cidades, não, a devastação de áreas naturais, não, a ocupação das terras indígenas, não. Letra E, sim, eles estavam criticando a expropriação das riquezas locais, né? Ou seja, a extração intensa das riquezas naturais do Brasil. Tá bom? Quarta questão. Em 1549, o rei Dom João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias, instituir um novo regime, né? Que era o do governo geral, porque como as capitanias hereditárias não deram certo, e uma das críticas ao fato delas não terem dado certo é que cada capitania tinha um capitão donatário e cada qual decidia as próprias regras ao seu bel prazer, então não havia uma harmonia administrativa. Então a figura do governador-geral foi criada não para acabar com as capitanias, mas para tentar harmonizar a administração das mesmas, tá bom? E quando o governador-geral veio para cá, ele tinha, de modo geral, 3 assessores. O capitão-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças, e o ouvidor-mor, que cuidava, aliás, o capitão-mor cuidava da segurança. O ouvidor-mor seria uma espécie de juiz, ele cuidava da justiça, e o provedor-mor era o responsável pelas questões ligadas a pagamento de impostos e tudo mais. Então, é uma questão que pergunta qual era a função do ouvidor-mor, era a justiça, e a do provedor-mor, fazenda, né? Ou seja, a cobrança de impostos e tudo mais. Letra B é a resposta. E por fim, a quinta questão, sobre a presença de europeus durante os séculos XVI, XVII, XVIII, vale lembrar que os portugueses vieram para cá, se associaram aos holandeses
E aí os espanhóis tomaram Portugal, estavam em atrito contra os holandeses. O Brasil sofria com a divisão do mundo entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Então, parte do que hoje é o Brasil pertencia à Espanha, a outra parte pertencia a Portugal. Os holandeses se apropriaram do Nordeste e ficaram por aqui durante 24 anos. Os franceses também vieram para cá contrabandear para o Brasil, ficaram na Baía da Guanabara, de 1555 a 1567. Depois foram para o Maranhão, de 1612 a 1615. Tá? Depois tentaram o Rio de Janeiro de novo, em 1710. Então, tivemos aqui a investida de portugueses, espanhóis, franceses e holandeses durante o período colonial, tá bom? Então, essa questão quer saber isso. Quem foi que esteve aqui? Quais países investiram no intuito de se apropriarem do Brasil ou de alguma riqueza do Brasil? A letra A sugere que a presença estrangeira foi restrita aos portugueses, não. Letra B, diferentemente de outras regiões da América, nenhuma das cidades do Brasil sofreu ataques de piratas, falso. Né? Letra C, devido ao Tratado de Tordesilhas, apenas portugueses e espanhóis estiveram por aqui, não. Holandeses estiveram, franceses estiveram, ingleses também visitaram essas terras, saquearam Recife, saquearam Santos, né? Porto de Santos, em São Paulo. Letra D, além dos portugueses, em diversas regiões do atual território brasileiro, nos primeiros séculos, houve presenças de espanhóis, franceses e holandeses? Sim. Então, a resposta, letra D. E eu fico por aqui. Desejo para vocês um excelente estudo. Até a próxima.